Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Motoristas de São Paulo podem ter até 40% de desconto em multas. Governo determina intervenção federal em presídios do Rio Grande do Norte. Veja agora no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro cassou o registro do doutor Jairinho. Leonardo Aki tem as informações para a gente. Boa noite, Leonardo. É isso mesmo, Giovana. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa decisão foi unânime e, por ter caráter definitivo, Jairo de Souza Santos Júnior está impedido de exercer a profissão de médico em todo o país. O Jairinho está preso pela morte do enteado Henri Borel, de 4 anos de idade. O crime aconteceu há 2 anos. A mãe do menino, a Monique Medeiros de Almeida, que era companheira de Jairinho, foi solta, mas também responde pelo crime de homicídio. O Henri foi morto no apartamento onde morava com a mãe e o então padrasto na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Agora, o Jairinho era vereador e teve o mandato cassado em junho de 2021. Foi o primeiro vereador cassado na cidade. Ele também perdeu os direitos políticos por 8 anos. Giovana. Obrigada por todo esse resumo, Leonardo. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou enviar uma força-tarefa de controle penitenciário para o Rio Grande do Norte. O Matheus Scavazini explica essa decisão agora para a gente. Boa noite, Matheus. Boa noite, Giovana. A medida foi publicada agora à noite em edição extra do Diário Oficial da União. Essa força-tarefa vai coordenar os serviços de guarda, vigilância e de custódia de presos. A operação vai ter apoio logístico e supervisão dos órgãos de administração penitenciária e segurança pública do Estado. O Ministério da Justiça já tinha anunciado o envio de 220 agentes da Força Nacional e da Força de Intervenção Penitenciária. O ministro Flávio Dino afirmou que o governo federal vai enviar quantos agentes forem necessários para controlar os ataques de uma facção criminosa que tem agido em diversas cidades do estado. Giovana. A gente continua acompanhando, né, Matheus? Até daqui a pouco. Em Minas Gerais, mais de 1000 famílias já perderam as casas somente neste ano porque atrasaram o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário. A Virgínia Nalon chega agora com os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Giovana, boa noite para você. Depois de 3 meses de atrasos nas parcelas, os bancos podem pedir a execução da dívida do contrato. Se a dívida não for quitada em 15 dias, os bens então vão a leilão. 1.032 imóveis já foram para pregão desde o começo do ano aqui em Minas Gerais. Uma média de 14 por dia. Segundo especialistas, a perda do emprego, a queda da renda e problemas de saúde são as principais causas que levam à inadimplência. Isso é agravado pela atual taxa de juros, que em 2 anos passou de cerca de 6,5% para os atuais 13,75% ao ano. Orientadores financeiros sugerem a renegociação da dívida com os bancos antes de ficar inadimplente. No caso do programa Minha Casa, Minha Vida, as regras são diferentes. Os consumidores podem ficar sem pagar o financiamento por até 3 anos. Giovana. Obrigada pelas informações, difíceis para essas famílias. O governo de São Paulo aderiu ao Sistema Federal de Notificação Eletrônica. Agora, os motoristas do estado vão poder ter desconto para pagar multas de trânsito. Boa noite, Carolina Belim. De quanto nós estamos falando desse desconto, hein? Oi, Giovana, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Você me perguntou, te respondo, estamos falando de até 40% de redução no valor da multa e olha que o sistema já está em operação. Para conseguir o desconto, porém, é preciso ser cadastrado no portal da Secretaria Nacional de Trânsito ou então no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. Daí, basta habilitar a adesão ao sistema. Mas, para pagar a multa com desconto, é preciso abrir mão de um eventual recurso. Quer dizer, o motorista precisa reconhecer que cometeu a infração. O desconto é fruto da economia de custos com o processo, com a digitalização, do processo de envio e impressão
de avisos, de multas e cobranças também. Giovana. Obrigada, Carolina. Tomaram posse nesta quarta-feira os deputados estaduais eleitos para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Também foi definida a mesa diretora da casa. A cerimônia de posse foi realizada com o plenário da Assembleia Legislativa lotado. Eram políticos, apoiadores e familiares dos parlamentares. Os deputados foram chamados um a um para fazer o juramento. Dos 94 deputados, 55 foram reeleitos. 32 assumem pela primeira vez um mandato aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Outros 7 já estiveram aqui e agora retornam para ocupar uma dessas cadeiras por mais 4 anos. São muitos os desafios e eu tenho certeza que essa casa será um instrumento para a conquista, para a construção de política pública de qualidade. Espere do governo do Estado de São Paulo uma postura de diálogo. O Republicanos, um dos partidos que compõem a base do governo, elegeu 8 deputados. Altair de Moraes, Gilmaci Santos, Rui Alves, Sebastião Santos, Tomé Abduche, Vitão do Cachorrão, Jorge Wilson e Edna Macedo, que começa neste ano o 5º mandato. Eu vou continuar lutando pela nossa saúde. Por quê? Porque sem saúde você não trabalha, sem saúde você não se diverte, você não tem prazer sem saúde. Você não estuda. Como você vai estudar se você não tem saúde? Então é primordial, é principal você ter saúde. E nós temos que ter uma saúde de qualidade. E não falta dinheiro para a saúde. A desculpa sempre é que não tem. Falta gestão e fiscalização do governo do Estado em fiscalizar essas organizações sociais que administram os hospitais. A deputada ainda destacou a relação do Legislativo com o governo do Estado. Eu tenho mais a liberdade de cobrar, né? De estar perto dele. Mas o que mais me impacta e mais me impressiona, e eu tenho certeza de fazer um mandato ainda melhor do que todos que eu já fiz até hoje, estar perto do governador, pelo caráter dele. A posse dos deputados também foi marcada pela composição da mesa diretora. O republicano Gilmaci Santos assumiu a vice-presidência e André do Prado, do PL, foi eleito presidente para os próximos 2 anos. A gente quer manter a melhor relação possível com o Executivo. Isso faz parte, até em questão na nossa Constituição, né? Tem que ter harmonia entre os poderes. E isso a gente vai praticar todos os dias aqui nessa casa. Uma interlocução muito forte com o governador Tarcísio para que a gente possa votar o máximo de projetos possíveis aqui nessa casa que sejam em benefício da nossa população. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal investigue a suspeita de que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, teria usado um programa de espionagem para monitorar pessoas entre 2018 e 2021. O ministro destacou ainda que os possíveis crimes praticados contra a administração pública e também associação criminosa. A defesa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, informou ao Supremo que ele não quer prestar depoimento na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os deputados investigam os ataques de 8 de janeiro. Voltamos então com Matheus Scavazini, lá em Brasília. Giovana, de acordo com os advogados, Anderson Torres já deu a versão dele sobre os fatos em depoimento à Polícia Federal e não tem nada para acrescentar. O interrogatório dele está agendado para o dia 23 de março na Câmara Legislativa. Anderson Torres está preso em um quartel da Polícia Militar, suspeito de negligenciar a segurança durante os atos de 8 de janeiro, aqui em Brasília. Nesta quarta-feira, a CPI da Câmara Legislativa aprovou o requerimento para ouvir o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, e o atual ministro, Gonçalves Dias. Giovana. Obrigada, Matheus. Uma boa noite aí para você. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou nesta quarta-feira que vai enviar imediatamente para análise da Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda à Constituição que garante a imunidade tributária a templos religiosos.
Arthur Lira recebeu o texto das mãos do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, que é o autor da proposta. O benefício proposto na PEC se destina à aquisição de bens e serviços necessários à formação de patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviços de templos religiosos. A PEC tem o apoio de 340 parlamentares. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que imunidade dos templos religiosos significa os templos religiosos não pagarem impostos ao construir o seu patrimônio. Ou seja, reformas, a construção do templo, isso não pode ser taxado. A manutenção da atividade, ou seja, quando eles forem realizar cultos, missas, o que eles precisam? Eles precisam de bancos, precisam de, vamos dizer, microfones, caixa de som, ar-condicionado, eles precisam de luz. Essas coisas não podem sofrer tributação. Hoje, com a indicação e eleição dos presidentes das comissões, as comissões temáticas na Casa começam a funcionar na sua plenitude e, lógico, a PEC será remetida imediatamente à CCJ para ter sua tramitação. O médico e ex-deputado federal Jonathan de Jesus tomou posse nesta quarta-feira como ministro do Tribunal de Contas da União. Ele entrou na vaga aberta em razão da aposentadoria da ministra Ana Reis. Jonathan de Jesus foi indicado pela Câmara dos Deputados e eleito com o apoio do presidente da Casa, Arthur Lira. No discurso de posse, ele falou da disponibilidade para atender parlamentares e zelar pela correta utilização do dinheiro público. Muito além das atribuições de auxiliar do Poder Legislativo, esta Casa pode assumir um papel de ainda mais produtividade e companheirismo, cumplicidade com a Câmara e o Senado. A porta do gabinete está aberta a todos os membros do Congresso Nacional. Jonathan tem 39 anos e é formado em medicina pela Universidade Católica de Brasília. Era deputado federal pelo estado de Roraima, eleito pela primeira vez em 2010. Jonathan de Jesus assume a vaga aberta com a aposentadoria compulsória da ministra Ana Reis. Ela deixou a presidência do Tribunal de Contas da União em julho do ano passado. A partir de agora, Jonathan passa a compor o colegiado formado por 9 ministros, que juntos são responsáveis pelo controle externo das contas públicas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai apresentar nesta sexta ao presidente Lula os detalhes da nova estratégia fiscal. O programa vai substituir o teto de gastos. Ele precisa validar o desenho para a gente poder redigir. Isso se faz em 24 horas, né? Depois de validado, fica pronto imediatamente. E aí o anúncio na semana que vem, isso acha? Ele é que define. Agora é o presidente da República. É um assunto que me inspira muita cautela, ele quer saber os detalhes, os impactos, as trajetórias. Ele validando, a última palavra é dele. A área econômica já está informada, o vice-presidente foi informado, falei com o presidente. E agora apresentar em detalhes com os outros ministros. Agora, fora do Brasil, a Justiça da Holanda concluiu que o Facebook usou ilegalmente dados de contas do país por quase uma década. Segundo um tribunal holandês, a rede social usou informações pessoais dos usuários para publicidade sem o consentimento deles. A divulgação dos dados aconteceu entre abril de 2010 e janeiro de 2020. A decisão foi anunciada depois de uma ação coletiva apresentada por uma fundação para a privacidade dos dados. A controladora do Facebook diz que vai recorrer. E a tensão entre os Estados Unidos e a Rússia aumentou depois da queda de um drone americano no Mar Negro. Duas grandes potências militares conversam em tom de ameaça. A Força Aérea Americana alega que fazia operações de rotina em águas internacionais com uma aeronave não tripulada, controlada remotamente. É uma espécie de avião espião, equipado com um poderoso radar para mapeamento de áreas em conflito. Segundo o Pentágono, jatos militares russos teriam perseguido a aeronave até provocar uma colisão. O drone caiu em águas do Mar Negro. O Ministério da Defesa da Rússia alegou que os jatos foram acionados para uma averiguação, uma vez que radares detectaram um objeto muito próximo da fronteira com o país.
Depois do episódio, o porta-voz russo, Dmitry Peskov, declarou que as relações entre os dois países desceram a um nível mais baixo, em um estado lamentável. O que poderia ter sido apenas uma provocação terminou como um incidente envolvendo forças militares dos dois países. Além da troca de farpas, o caso eleva o risco de um conflito entre russos e americanos em um momento já delicado por conta da guerra com a Ucrânia no leste da Europa. Um porta-voz da Casa Branca avisou que a Rússia precisará ter mais cuidado a partir de agora quando enviar aeronaves ao espaço aéreo perto dos Estados Unidos. Já a Rússia diz que vai tentar recuperar os restos do drone. A Agência Nuclear da ONU anunciou que mais de 2 toneladas de urânio natural desapareceram de um depósito na Líbia. A descoberta aconteceu depois de uma inspeção que estava originalmente planejada para o ano passado, mas teve de ser adiada por causa de conflitos na região. Segundo a ONU, o material estava armazenado em 10 compartimentos e pode apresentar um risco radiológico. Há também uma preocupação com a segurança, já que o urânio pode ser usado para fins nucleares. A venda de um iate de luxo negociada pelo deputado americano George Santos chamou a atenção das autoridades dos Estados Unidos. Segundo a investigação do FBI, Santos teria negociado o pagamento do iate avaliado em 100 milhões de reais entre um revendedor de automóveis e uma doadora de Miami. A venda teria acontecido semanas antes da eleição do deputado em novembro. Depois da transação, as duas pessoas teriam financiado a campanha dele. O político, que é filho de brasileiros, negou irregularidades. Um dos empresários mais ricos da China foi preso nos Estados Unidos, acusado de fraude financeira. Quem tem as informações é a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Boa tarde aí para você, Silvia. Olá, Giovana. Uma boa noite a todos. O magnata Guo Weng é acusado de ter supervisionado uma fraude avaliada em US$1 bilhão, o equivalente a mais de 5 bilhões de reais. Weng e o consultor dele, Kim Min-jae, mentiram para milhares de seguidores online, inclusive grandes corporações, para ficar com dinheiro. O consultor está foragido. Weng fugiu da China em 2014. Lá, ele é procurado por suborno, sequestro, estupro e outros crimes. Ele alega que as acusações são falsas e que é perseguido pelo governo comunista. Com dinheiro fraudado nos Estados Unidos, o chinês comprou uma mansão, iate e carros de luxo. Giovana. Obrigada pelas informações, Silvia. A NASA apresentou o traje espacial que vai ser usado pelos astronautas na missão Artemis 3. A roupa foi feita na cor preta, com detalhes em laranja e tons de azul. E custou o equivalente a mais de US$1 bilhão, mas ainda é um protótipo em fase de testes. O que os astronautas vão usar na Lua vai ser na tradicional cor branca, prevista para 2025. A viagem vai levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à superfície da Lua. Agora o futebol. Real Madrid e Napoli venceram e avançaram para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Na Itália, o Napoli encarou o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. De cabeça, o nigeriano Victor Osimhen fez a alegria da torcida no estádio Diego Armando Maradona. No segundo tempo, novamente, Osimhen foi às redes. E Zielinski fechou o placar. Napoli classificado 3-0. Na Espanha, o atual campeão Real Madrid venceu o Liverpool por 1-0 e também avançou. Assistência de Vini Júnior e gol do atacante Benzema. Nesta sexta-feira acontece o sorteio que vai definir os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões. O Jornal da Record fica por aqui. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas às 7 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você.